Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria estarmos aqui essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1. Foi-me dado um tema, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. E o tema central é marcados, se eu não me engano, para marcar. Amém? Que você incendeu o seu coração essa noite. Todo pregador, quando traz uma mensagem, a sua mensagem tem que ter fogo. Se não tiver fogo, a mensagem taque fogo nela. Porque ela precisa incendiar o seu coração. Amém? Atos 9, verso 1, que diz assim, com o tema, a conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco. Guarde esse nome, Damasco. Para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum destes caminho, quer homens, quer mulher, o conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente houve um resplendor do céu, uma luz, e caindo ele em terra, ouviu o que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse, quem és? Senhor? Ele disse, o Senhor, eu sou Jesus a quem tu me persegue. Duro é para ti, contra os grilhões. Amém? Bom, quero ser fiel do começo ao fim, dentro do texto. O livro a qual lemos é o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo doutor e evangelista Lucas, um homem a qual fez a vontade e o querer de Deus. Para que você foi chamado, meu irmão? Para que você foi chamada? Para que você vai ao culto? Porque eu saio da minha casa e me comprometo a andar 15 a 20 quilômetros para vir aqui essa noite. Para quê? Qual o objetivo do ser humano na face da terra? Para adorar, a engrandecer somente ao único que é digno de honra e glória. A sua vida ela tem que engrandecer a Jesus. A sua vida ela tem que enaltecer ao nome de Jesus. Tudo que você fizer tem que inclinar para o Rei da Glória. Porque é para o louvor dele e para a glória dele que nós somos feitos. E Paulo agora, ele era um homem ríspido, um homem da lei, um homem estudado, estudava aos pés de Gamaliel. Gamaliel ficava admirado por tamanha sabedoria que Paulo tinha com a instrução da lei. Porém, lhe faltava algo dentro do seu coração pedrificado. Faltava a graça, o amor do Evangelho de Jesus Cristo. Eu desconheço alguém que diz que é servo de Deus, mas a conduta dele não conduz com alguém que é de Deus. Ele não ama, ele não tem amor próprio, ele não tem amor para com o próximo. Só quer saber de si. É egoísta, só quer saber do seu bel prazer. Eu não me importo com os órfãos, nem com a viúva, e nem com aqueles que estão passando necessidade. O apóstolo Paulo diz em Filipenses que muitos deuses desse povo é o ventre deles. Só pense em si, no que você tem pensado essa noite. E ele saiu com o único objetivo,
para destruir aqueles que pregavam e anunciavam e se convertiam ao Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, ele incomoda. O Evangelho, ele liberta, ele é transformador. A verdade de Cristo, ela tem que incomodar. O pecador tem que se arrepender. O pecador tem que ouvir a palavra, sair gemendo, chorando, dizendo: eu sou pecador, se eu não me arrepender eu vou para o inferno. Mas hoje não. As pessoas vêm para a igreja, vêm para Jesus, permanecem da mesma maneira e acha que Deus é um Deus de fama, de holofortes. Que evangelho é esse que não causa arrependimento em sua alma? O evangelho tem que te rasgar no meio. Billy Graham dizia assim, que ele estava andando de passagem nesse mundo, porque a casa dele estava nos céus. Ele andava de passagem. Ele não tinha nada nesta vida terrestre. A Bíblia diz em Atos que o Paulo de Tarso, perseguidor, está vendo agora, ele insina que as pessoas apredejam um homem por nome de Estevão. Na mão de Paulo tinha sangue. Na mão de Paulo tinha muitas coisas. Que ao deitar aquele homem, calabaia, regaia, aquele homem ficava se perguntando dentro de si: para onde eu irei? O que vai acontecer comigo? Porque eu sou um homem de natureza ruim, caída. E ele viu Estevão ser apredejado. Estevão morreu dando testemunho, porque Estevão falava: eu vejo os céus abertos, e à direita eu vejo o Filho de Deus. Ele estava com seus pés na terra, mas entenda, meu irmão e minha irmã, que os seus olhos estavam fitados no trono do Rei da Glória. Buscai as coisas que vêm do alto e prossigo para o prêmio celestial, prossigo avante. Mas a igreja está retrocedendo com medo, está voltando para trás. Ai não, eu não vou orar por fulano porque talvez pode me suceder algum mal. A Bíblia diz que Deus já deu poder e autoridade para pisar em serpentes, curar os enfermos. Mas nós não sabemos usar aquilo que Deus nos deu. Paulo agora, ele vê um homem morrer, inocente, por conta do nome de Jesus. Você teria coragem de dar a sua vida por amor ao Evangelho de Jesus? Se Jesus te tirar do seu conforto, da tua casa e te levar lá para o meio da Paraíba, onde você não conhece ninguém, aonde você não vai ter uma estrutura financeira boa, aonde você não vai ter uma recepção glamurosa, luxuosa, o que você faria? No culto passado foi ministrado sobre o jovem rico. Era tanta propriedade e riqueza em seu coração que não tinha espaço para o reino de Deus. E eu te pergunto, quais são as riquezas que há em teu coração? Aonde está o teu coração, aí estará o Senhor, o teu Deus. Aleluia! Você ama o Senhor de verdade? Quem ama a Deus, ama passar tempo com Ele, meu irmão. Ama estar nas escrituras sagradas, lendo essas escrituras dia e noite, orando. Ele ama. Billy Graham orava das 5 da manhã até 10 da manhã. George Muller leu a Bíblia 250 vezes, 50 sendo de joelhos. O que esses homens tinham? Eles eram marcados pelo Espírito Santo. E Paulo agora em Atos vai ser marcado. Deus vai ter um encontro. Diga para o seu irmão, Deus é um Deus de encontros. Essa mensagem Deus me deu em 2024, em agosto, quando eu estava na rodoviária. Quer ouvir Deus? Leia as escrituras, abra a Bíblia. Preste bem atenção. Deus, ele é simples.
E Paulo ele está indo com destino para matar quem? O povo de Deus. O único objetivo do inimigo é destruir a igreja. Não adianta você achar que no mundo você vai ser feliz. É temporário essa felicidade. Não adianta você ir lá fora dizer que está melhor, não. As coisas tendem a piorar. Mas meu irmão, a igreja como é que está? A tendência é piorar. Porque é necessário que manifeste o verdadeiro e o falso dentro da igreja. É necessário. E Paulo agora ele está indo para Damasco com o objetivo de matar, de ferir. Mas quem é ferido é o perseguidor. Alabaia, déia, fácia. Paulo estava indo, pegou cartas das autoridades. Ele tinha carta branca para entrar em qualquer lugar e devastar, destruir. Mas quando Deus sonda o coração do homem, não tem quem faça Deus voltar atrás, meu irmão. Se tem uma coisa que entristece o Espírito Santo, é pessoa que maquina o mal contra o próximo. Ao deitar na sua cama, começa a maquinar. Eu vou derrubar fulano. Eu vou destruir aquele fulano. Eu vou destruir casamento. Isso é ruim. Mas Deus, Ele sonda as mentes e corações. Paulo está saindo com um objetivo. Mas Deus tem outro. Você pode estar aqui nessa noite. Você pode até ser gerado um fruto. Você foi gerado também. Você pode ter sido educado, direcionado para uma vocação. Mas Deus tem outra. Talvez a tua família te preparou para algo, mas Deus está te preparando para coisas futuras, muito maiores. Amém? Eu quero que você acompanhe, não feche a Bíblia. Amém? Atos 9, verso 5. E ele perguntou, quem és o Senhor? Ele já reconhece, quem és o Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus. A Bíblia diz que Eliseu conhecia Deus apenas de falar. Agora ele conhece de ouvir, de andar e estar com Deus. Eu não sei como é que você conhece o Deus de Israel. Talvez você conhece o Deus que abre portas, que fecha as portas. Não sei se você conhece o Deus desconhecido, como Atos também fala. Mas eu quero te apresentar o Deus de encontros. Deus tem um encontro nesta noite comigo, com você. O objetivo de Deus é alcançar a minha vida e a tua vida, que você leve o Evangelho, meu irmão, a outra criatura. O mal do povo é ouvir a verdade, guardar a verdade, não espalhar a verdade do Evangelho. É tão bom essa graça que sentimos, mas seria melhor se outros estivessem sentindo também. E temendo ele, disse, Senhor, o que queres que eu faça? Levante-te e vai à cidade e fará o que lhe será dito. Aqui era Paulo confiando agora em Deus. Eu vou na cidade confiando nessa voz. E os homens que iam com ele pararam espantados. Olhem no verso 7. Ouvindo a voz, mas ninguém via ninguém. O povo estava ouvindo a voz, mas não via ninguém. Você ouve a voz de Jesus, mas você não o vê. Paulo diz que nós não devemos andar por vistas humanas, mas nós devemos andar por fé em Cristo Jesus. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, nada via. E foi conduzido pela mão para Damasco. Ficou cego. Ficou 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. Jesus tem um trabalhar diferente com cada um. Muitas das vezes a gente quer enfiar o evangelho de goela abaixo nas pessoas. Olha, você tem que ir para a igreja, você tem que mudar sua roupa, você tem que mudar isso, mudar aquilo. Meu irmão, se a pessoa mudar pelo que você fala, você pode ter certeza, ela vai melhorar uma semana, mas depois já não vai estar mais.
Porque quem muda por completo no interior é o próprio Espírito de Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ananias era um homem que estava na sua casa, na dispensação do Senhor. Mas do outro lado havia um homem cego, sem comer e sem beber, clamando pelo Evangelho de Jesus Cristo. Vão bater na sua porta, meu irmão, atrás de você para orar. Vão bater na sua porta querendo ouvir a palavra e o que vocês vão oferecer, o que eu vou oferecer. Uma certa vez ligaram em casa e eu recebi um telefonema da seguinte frase: eu sei que você é um homem que vai para a igreja, um homem de oração. Minha mãe está internada, os médicos vão desligar o aparelho, mas nós queremos ouvir o que Deus fala, se desligamos o aparelho ou não. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu fui orar. Eu falei, Jesus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas Deus colocava algo no meu coração para dizer para aquela família: Deus é Deus de vida, não desligue os aparelhos. E passando-se uns dias, Deus fez um milagre que aquela mulher levantou, andou, e hoje está bem para a glória de Deus. Nós temos que estar prontos. O obreiro tem que manejar bem a palavra, meu irmão, para falar ao sedento. Se alguém agora ligar para você, olha, eu vou tirar da minha vida, fale algo, pelo amor de Deus. Não deixe as pessoas morrer. O povo está cansado de ouvir esse evangelho coach, esse evangelho de facilidade, esse evangelho de amaciante, aonde tudo é lindo, é cheiroso. Não, tire a capa, mostre o verdadeiro evangelho. Você vai vir para Jesus, você vai sofrer, você vai chorar, mas você vai ganhar lá em cima. Mostre a verdade, não fique maquiando, não. É melhor esvaziar a igreja pegando a verdade do que encher ela e levar ela para o inferno. Muitos vão ser cobrados. Eu, inclusive, vou ser cobrado daquilo que eu estou pregando. E você vai ser cobrado do que você está ouvindo. E Ananias tem uma revelação e Deus fala, vai ter encontro com Saulo. Ananias retruca, Senhor, se tu soubesse quem é esse homem. E Deus falava para Ananias, vás, porque para mim é um homem escolhido. Meu irmão, eu não sei qual é a Damasco que Deus vai te colocar, mas o Damasco que está representando nesta noite, pode ser numa esquina, numa boca de fumo, na Cracolândia, pode ser no hospital, pode ser alguém querendo tirar a sua vida agora. Você é o Ananias no meio de Damasco. Alabarabaia, saia. Você tem que trazer vida onde tem morte, e a vida é Jesus de Nazaré. Aleluia! Porque Deus, Ele ama falar com o seu povo. E Ananias sai. No seu coração, Ananias falava, meu Deus, esse homem saiu com um decreto para matar, e agora eu tenho que ir lá. Aquele que perseguia, agora vai ser perseguido por amor ao Evangelho de Jesus. Pensa no povo que é perseguido, é crente. Crente não pode respirar, e você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Ai, você está em pecado, e começa a colocar aquela coisa. Meu irmão, o temperamento do crente é o Espírito Santo. Aleluia. Pare de ser um religioso. Meu irmão, eu vou todo domingo para a igreja. Eu vou segunda, terça, quarta. Mas talvez ainda você não conheceu a Jesus de verdade. Talvez ainda falta você ter um encontro em Damasco. Cair em si. Aleluia. Aquilo que você acreditava que era verdade, agora já não é mais. E começa aquela confusão na mente de Paulo. E Ananias sai e entra e começa a conversar com Paulo. O Saulo agora vai se chamar Paulo. Um homem estudado, grego,
romano, ia para várias cidades, tinha uma influência grande. Agora ele começa a perder tudo. Perder o vínculo social, a perder amizades, a perder bens. Ele começa a perder. Entenda, o evangelho você tem que perder aqui para ganhar lá em cima. Mas o evangelho que andam pregando, você ganha aqui, ganha aqui, ganha aqui. Que evangelho é esse? Fácil. É muito fácil. Você tem que se humilhar. Você tem que chorar pelos que te choram. Se alegrar. Muitos estão morrendo agora sem a palavra de Jesus. E o que nós estamos fazendo? Estamos de braços cruzados, brigando com o cargo dentro da igreja. Estamos de braços cruzados porque o pastor não deu oportunidade, estamos de beiço ou de bico. Deus, Ele é um Deus de encontro. É verdade. O crente, se não falar comigo, não vem mais para o culto. Meu irmão, a Bíblia diz, em Êxodo, que Joquebede tem um filho, correto? Eu vou tratar de dois assuntos agora. A babá e a parteira. A Nicole tem uma menina, né? A babá é para ficar mimando a menina, certo? Mas a parteira não. Nasceu, agora a responsabilidade é tua. Se vira. Tem momentos na nossa vida que Deus permite que vem pessoas cuidar de nós. Ficar ali igual a babá. Cuidando, ensinando. Mas tem momentos que nós temos que ser como a parteira. Aqui é o caminho. Se vira agora. A Bíblia diz que as parteiras entraram na casa com o único objetivo de matar. Mas Deus tinha vida para aquela casa. A Bíblia também diz que Deus tem um encontro agora com um homem que era muito mentiroso, que gostava de tirar vantagem, de ganhar coisas da sua própria família. Jacó agora tem um encontro com Cristo. Ele tem um encontro com Cristo agora, ele é marcado. E ele começa a brigar a noite inteira com o anjo. Eu não saio daqui, enquanto você não der minha bênção. A bênção era dele, era que Deus limpasse e purificasse ele por completo, meu irmão. Não era uma bênção material, era uma bênção espiritual para lavar a alma dele. Porque ele já não aguentava mais viver uma vida de farsa. E quantos têm uma vida de farsa hoje em dia dentro da igreja? Veste as suas melhores roupas, mas acabou o culto, começa a bater na esposa, falar palavrão, xingar. Crente caloteiro, mentiroso, difamador. Quantos? E Deus conhece o oculto e o escondido. Oh, Santo Espírito de Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Saulo tem um encontro agora com Ananias. E Ananias vai e batiza aquele homem. Quando ele impõe a mão, Saulo agora passa a ver. E a Bíblia relata que caiu escamas dos olhos. Quais são as escamas que têm te cegado? Escamas essas que a gente não consegue enxergar o reino de Deus, só consegue enxergar as coisas dessa terra. Repreenda esse comichão no nome de Jesus. Aleluia. Dos seus ouvidos. A Bíblia diz que o povo não sabe discernir o que é direita e o que é esquerda. Fica para lá e para cá, igual a barata tonta. Para lá, vai para cá, sem rumo. A Bíblia diz que o povo está andando no deserto. Uma caminhada que era para durar menos de 40 anos. E o povo ficou caminhando. Porque Deus queria saber o que estava no coração dele? Não. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe tudo antes do tempo e antes de acontecer. Para que Deus me prova? Para que Deus isso? Deus quer saber o que é de mim? Não. O que Deus queria mostrar para aquele povo, sabe o que era? Revelar o coração deles para eles mesmos. A Bíblia diz que em algumas situações, alguns levitas, sacerdotes, entram em casa
E Deus fala, olha, tem deuses nessa casa. Aí o sacerdote fica procurando, não tem nada. Tem ídolos no coração. Deus está falando de coração nesta noite. O coração de Paulo era duro, mas Deus amassou aquele coração duro. A cada dia, meu irmão, que você andar, você tem que glorificar e louvar a Jesus. Porque Jesus te salvou, te remiu. Ele te resgatou do império das trevas e te trouxe para o império da luz. Para quê? Para ficar sentado dentro da igreja? Não fica esperando a oportunidade. Vai na casa do povo, visita o povo, vai nos hospitais, vai nos becos e vielas, levar o nome de Jesus. Aleluia! Paulo teve agora a sua visão restaurada. Ele recebeu a graça, recebeu o Espírito de Deus. E você sabe o que Paulo fez? Saiu e foi pregar o Evangelho. Não perdeu mais tempo. Ele falou, não posso perder tempo. O Evangelho precisa ser pregado. A cruz de Cristo entrou tão profundo naquele homem. Alabara Gaia Ségia. Que ele foi perseguido, torturado, sofreu açoites, naufrágio, serpentes, víboras, picou aquele homem e nada o abalou. E hoje nós se abalamos por pouco. Não tenha medo de servir a Jesus. Tenha medo de passar uma vida inteira achando que você tem a Deus e não tem. O pecado é como um câncer. No começo, ninguém vê. Mas quando ele vai se alastrando, ele toma conta do homem, que a medicina já não consegue mais pôr a mão. O pecado, ele amarra tanto o homem, que já não, mas é só um pouquinho, eu tenho domínio. Não. O homem não tem domínio sobre ti. Que o Espírito de Deus tenha domínio sobre sua vida hoje. Que o Espírito de Deus tenha domínio sobre sua vida e sua casa. A Damasco está preparado, o cenário está preparado, o mundo está aí, as vidas estão sedentas. O povo quer ouvir falar de Jesus. E o que estamos fazendo? Ananias foi, mesmo contra a sua vontade, eu vou lá. Eu vou pregar Jesus para ele. Meu irmão, quem faz a obra é o Espírito Santo. Ananias chegou lá e pregou Jesus. Agora é o Senhor, não tenho mais nada para fazer. Jesus entrou no coração daquele homem. Ore para que Deus visite os corações nessa noite. Você quer ser marcado para quê? Para que você quer ser cheio? Para quê? Ah, Senhor, me dá mais, me dá a ferramenta. Talvez a gente tenha tanta coisa na mão e não dá valor. A Bíblia diz que Eliseu, ele pega um machado emprestado, certo? E ele vai fazendo uma obra, e o machado emprestado cai no rio. E ele fica preocupado. Isso me chama a atenção. Ele valoriza algo que não era dele. Muitas das vezes a gente tem um mau costume de dar valor só àquilo que temos, só aquilo que compramos, adquirimos, ou que temos em nossa vida, mas não damos valor muitas das vezes naquilo que Deus nos ofereceu e nos dá. Quando Esaú vende a bênção por um prato de lentilha, ele não soube valorizar o que Deus estava lhe entregando. Jacó pega e distribui agora o quê? Fala, opa, a oportunidade está sendo distribuída, eu vou pegar. Isaac está morrendo, eu sou enganador por um tempo, mas agora eu preciso mudar. Não dá para viver da mesma maneira. Não dá. Sabe, esse fervor aqui que a gente sentiu é muito bom, mas a realidade é outra. Muitas das vezes é o vazio que nós temos dentro da nossa alma consigo mesmo. Quantas lutas internas Paulo tinha dentro de si. E era muita briga dentro dele. E ele muitas das vezes se estava fraco. E Deus falava para ele,
É na sua fraqueza que eu me faço forte. É na sua fraqueza que Deus vai te fazer forte, meu irmão. Ah, mas eu não estou bem para orar. Olha a mentalidade do crente. Você bem ou não, você tem que orar, camarada. Você tem que orar. Ah, mas outra hora eu não tinha essa vontade. Você tinha vontade de fazer coisa errada. Agora você tem que mudar os seus hábitos. Paulo começa a ter uma vida diferenciada e ele sai, começa a pregar o evangelho e ele começa a impactar Éfeso. Começa a impactar a igreja. E o povo, aonde ele ia, ouvia a verdade, largava os ídolos por instrução do Espírito de Deus, meu irmão, e serviam a Jesus por amor à sua santa palavra. O texto, tema diz assim, que Deus nos chamou como propriedade exclusiva de Deus. Você não é patrimônio de ninguém. Você é patrimônio e propriedade exclusiva de Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário por você. Mas muitas das vezes os ciúmes... e se o irmão fazer assim, Deus não vai se agradar, não está certo. Se ele pregar... Não, para com isso, meu irmão. Seja simples, o Evangelho de Deus é tão simples, é puro. Uma vez nós fomos fazer uma visita no hospital. Eu não posso citar o nome por questão de ética. Deus deu um louvor para ela. Aí ela falou, eu não sei se eu vou cantar. Porque fala de morte o louvor. Eu olhei para ela e falei assim, olha... é melhor você falar, porque se Deus tocou, Ele vai fazer alguma coisa especial. A mulher que estava do lado começou a louvar a Deus com vários tubos na garganta. E eu falei, Deus, dá um sinal, porque as duas estão aqui e não estão me ouvindo. E quando nós começamos a falar de Jesus, levar o nome de Jesus, pela misericórdia dele, nós vimos a lágrima escorrer. Eu falei, é sinal de que ela está ouvindo. No outro dia, já não tinha mais vida naquele hospital. E se nós se calássemos diante daquela hora, de quem Deus ia cobrar? O crente, ele tem que produzir frutos dignos de arrependimento. As pessoas hoje em dia pecam e não se arrependem mais, matam friamente e não têm temor mais. Ore para que o fogo do Espírito Santo não apague a chama que há em você. Pelo contrário, traga lenha a cada manhã. Levítico diz que a cada manhã o sacerdote trazia lenha sobre o altar. Mas nós só se lembramos do verso abaixo. E o fogo arderá continuamente. Mas para o fogo acender, nós temos que trazer lenha. Que lenha é essa? A oração. A leitura bíblica. Quantas das vezes eu estive em casa orando, Deus salva a minha família, e eu abri os olhos e eu não via resultado. Você não vai ver resultado humanamente falando, mas amanhã ou depois você vai ver a graça de Jesus alcançando um, alcançando o outro. Você vai ver o Evangelho modificando, restaurando vidas, ressuscitando os mortos. Talvez seja na sua sala, Damasco, na sua faculdade, no seu emprego. Não perca a oportunidade por proclamar o nome de Jesus. Vá! Em agosto, nós estávamos indo para a rodoviária deixar meu pai e minha mãe, porque eles iam para o Nordeste. Mas pensa no desespero. Meu pai já de idade de quase 80 anos. Eu falava, Deus, como é que vai ser? Eu não vou estar por perto. Olha a minha mente. Quem vai cuidar deles? Será que vai faltar algo? E Deus falava, sou eu quem cuido. Chegamos na rodoviária e foi aquela choradeira. Eu falei, Jesus. E tinha um homem que me chamou a atenção. A Thalita não entendendo nada. O homem começou a conversar, falava, eu conheço esse homem. Eu conheço o seu pai.
Eu passava todo dia na frente da casa de sua avó, na caixa d'água. Ele começou a dar detalhes e eu só prestando atenção. E eu tinha desejo de ver seu pai, mas seu pai veio embora, eu nunca mais o vi. E Deus falava no meu coração, eu sou um Deus de encontros. Como aquele homem ia embarcar naquela manhã no mesmo ônibus para a mesma cidade que meu pai. É só Deus que faz isso. Por mais que é simples, eu via Deus falando e Deus falava para mim, eu sou um Deus de encontros. Deus é um Deus de encontro, minha irmã. Deus é um Deus de encontro, meu irmão. Eu não sei como que te apresentar o Senhor, mas o Evangelho ele é simples. Ah, irmão, mas eu falo palavrão, mas eu xingo, mas eu peco. Joga no fogo, que o fogo apaga, queima tudo. Fique na presença de Cristo até você vencer. Não vai ser fácil, não. E Paulo agora ele é instruído e preparado para o reino de Deus. E começa a ganhar almas. Começa a ganhar muita gente para Jesus. Mas você sabe o que me chama a atenção? É que Jesus ele começa a chamar os discípulos. Ele fala, você quer me seguir? Então siga-me. Você quer Jesus? Então siga-me. Jesus ele é cuidadosamente, ele é carinhoso, educado. Ele dá a oportunidade 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando o homem erra contra a nossa vida, nós queremos o crucificar. Nossa, essa pessoa, nós já cresce aquela queima no nome de Jesus, esse mal no nosso coração, em nome de Jesus. O ser humano começa a crescer aquela aí, nossa, mas essa pessoa, nossa. Fulano caiu, mas não era pregador, irmão, ele é carne. Olhe somente para Cristo. A Bíblia diz que quando Cristo é crucificado naquela tarde, havia 2 homens, 2 ladrões, salteadores, amantes de si mesmo. A diferença é que um se arrepende e fala, eu sou digno de estar aqui, mas ele não. E o ex-ladrão da cruz inaugura o céu. Eita, para o religioso é um escândalo, mas para Jesus é coisa linda. Nós vamos ter surpresa, meu irmão. Tira esse preconceito religioso. Às vezes a gente perde a oportunidade de pregar Jesus por conta de algumas coisinhas. Use o cenário da sua escola, da sua faculdade. Meu Deus, no serviço tem tipo um negocinho assim escuro, parece um púlpito. Quando eu encosto, o rapaz fala, você vai pregar agora. Agora você vai pregar, para. Porque a graça de Cristo, isso me comove. Falar de Jesus é tão bom, meu irmão. É tão bom se deleitar nas Escrituras Sagradas. Mas eu preciso me preparar para quando soar a trombeta, eu me apresentar. A vida do crente é tão difícil que eu vou te mostrar 3 cenários. 3. Você tem que suar aqui na terra, pregar o Evangelho, seguir o caminho do Senhor. Você foi salvo, porém suas obras vão passar pelo fogo. Eita, que obra é essa? Se for obra de palha, já vai ficar no primeiro fogo. No fogo que queimar, ele já vai ficar. A nossa obra, os nossos frutos. Não frutos para os homens ver. A gente tem costume de fazer as coisas para os outros ver. É verdade. Eu vou fazer porque fulano está me vendo. Eu vou ganhar um crédito. Mas com Deus não é assim. Eu faço no secreto. E publicamente Ele me recompensa. Olha como é que é diferente o reino de Deus. Aí você chega no céu, você passa lá. Não, calma aí. Você não vai receber aquela glória toda. Calma, que a glória é dele. Você passa pelo fogo e agora vai ser provado suas obras. Elias, cadê as 34 milhões de almas que eu te pedi? Senhor, que milhões de almas? Elias, eu te chamei para ser um evangelista. Não, Senhor, achei que o Senhor me chamou para ser um contador.
Se você tivesse buscado a minha face, Elias, eu teria te revelado isso e você teria impactado milhões de vidas. Senhor, estou aqui. Cadê as almas que eu te pedi? Ai, Senhor, eu achei que o Senhor me chamou para ser influencer de YouTube. Se você tivesse buscado a minha face, você saberia que eu te chamei para estudar e através do seu estudo você ia impactar almas. Aí chega uma mulher no céu. Senhor, eu não tenho nada. Eu apenas eduquei 2 crianças. Não se preocupe. Essas 2 crianças impactou milhares e milhares de almas. Busque a face do Senhor e veja o que Deus tem requerido de você. Quando Deus me chamou, eu estava na sala de aula, não queria saber de Jesus, não queria saber de quem, de crente, de gente nenhuma, odiava esse povo, raça ruim era crente para mim. Aí na sala de aula tinha umas 2 que era crente, a Sheila e a Graça. E eu ficava ouvindo umas músicas meio esquisitas, meia pesada. E a Sheila falava, Aidno, você é muito vazio de si. Você precisa de Jesus urgentemente, Aidno. Eu falava, não, Jesus não quer. Mas, irmão, quando eu deitava no travesseiro, eu sabia que eu estava condenado ao inferno. Ah, mas você era tão novo. Eu sabia disso. Se você, aqui é Fazenda da Juta, correto? Se você bater de porta em porta e fazer um levantamento, você vai para o céu ou para o inferno. Você acha que as pessoas vão dizer o quê? Vai para onde? Mas você acha que a vida é que ele condiz com alguém que vai para o céu? A conta não fecha. Quer ir para o céu, mas não quer andar como quem quer ir para o céu. Prega o evangelho, mas não vive o evangelho que prega. Canta, mas não vive o que canta. A conta não fecha, meu irmão. E naquele dia vai ser posto à mesa tudo. Aquele que roubou, aquele que matou, aquele que extorquiu as igrejas, aquele que enganou, tudo vai ser posto à mesa. Não olhe para o homem. Você vai cair se você olhar. Olhe para a cruz. Por quê? Se você for à cruz de Cristo, você vai se deparar com um homem crucificado. Você vai falar, meu Deus, eu sou pecador, eu preciso morrer. Aí quando você olhar alguém, você fala, meu Deus, eu vou para a cruz, porque poderia ser eu sou ruim por natureza, você é ruim por natureza, pecaminosa, você, homem caído por si próprio, quando nasce, o homem já nasce com a raiz do pecado. Mas quando Cristo entra nessa alma, ele arranca essa raiz e dá a graça do evangelho de da pessoa alcançar o reino de Deus. Talvez não é uma mensagem motivadora que você vai sair rodando, pulando, mas vai ser uma mensagem que você reflita na sua mente. Uma vez eu preguei o evangelho para uma pessoa e ela falou assim para mim, olha, eu não vou para a igreja, eu não preciso de Jesus, eu não preciso da igreja, eu não preciso de Deus por conta disso. Eu já aceitei Jesus no meu coração. E eu falei para essa pessoa a seguinte palavra, falaste bem, com vosso lábio confessaste a Jesus, mas o teu coração não está nele. Aonde está o nosso coração? Muitas das vezes quando entramos no culto, ficamos pensando nos problemas, nas dívidas que fica em casa. Nossa, minha casa está assim, começa aquela perturbação. Até um dia que eu li na Bíblia, em 1 Pedro, ou 2, se eu não me engano, que pensar demais tira a paz. Rapaz, isso é verdade. Quando o camarada começa a pensar muito, já fica atribulado. Marca uma viagem, você nem dorme. Aí no evangelismo na madrugada, o camarada dorme. Nós fazemos parte de um projeto chamado Projeto Ajudar. Saímos do Parque Dom Pedro e vamos para Cracolândia. Amigo, tem que ter na graça, porque as perninhas dói. Não adianta pôr sapatinho bom. Resolve não, o negócio é estreito.
Mas nós não vemos resultado. Mas quem disse que é para você ver? Se der fruto, o fruto é dele. Ah, não, mas esse é meu. Tá vendo como a gente é egoísta muitas das vezes? Não, mas essa aqui é minha. Eu ganhei ela para Jesus. Você o quê? Não, mas eu fiz. Eu profetizei, eu orei. Eu declarei. Olha o eu do homem. Quem já assistiu a Oficina do Diabo? Que filme fantástico. Extraordinário. O nome é assustador, é. Mas que filme fantástico. O homem está lá, orando, tentando se reconciliar com Deus, e ele ora em português, e ele não se contenta, começa a orar em grego, aramaico, aí o diabo começa a colocar soberba na oração. Pare para pensar o que nós temos feito da nossa vida. O evangelho, ele é simples. Qual é a raiz do nosso coração? Eu falo por mim. Quantas das vezes eu vou dormir, eu fico preocupado, falo, meu Deus, essa aqui dorme que é uma beleza. Rapaz! E eu fico agoniado, andando dentro de casa, parecendo um zumbi doido, bebo coca e acordo, vou ler Bíblia e oro e fico naquela agonia, porque preciso confiar mais em Jesus. Essa é a realidade. Ah, irmão, mas você prega. Eu preciso confiar mais nele. Eu preciso confiar mais nele. Pedro está preso. A igreja está fazendo o que do lado de fora? Está orando. Meu irmão Pedro ia morrer de manhã. Aquele homem dormiu tão em paz. Porque ele confiava em Jesus. Confie nele. Não tenha medo de pregar, de louvar, de cantar. Confie simplesmente. A Bíblia diz, quando for posto diante de homens grandes, reis, não se preocupe. O Espírito de Deus vai transmitir a palavra no seu coração. É que nós ficamos se preocupando com muitas coisas, o que vão dizer, o que vão achar. Pelo amor de Deus, se preocupe com o que o Espírito de Deus acha da sua vida. Você já parou para pensar? O que o Espírito de Deus acha de você? Aí você fica, nossa, o que a irmã acha de mim? Será que ela gostou da minha roupa? Ai, será que ele foi com a minha cara? Parece besta, mas é. A gente perde o foco rápido. É rápido. Rapaz, pense numa coisa para tirar foco, é celular. Mas é uma coisa que a gente tem que saber lidar. Priorizar tempo para Deus. Quando acordamos, vamos fazer o quê? Direto no celular. O bendito celular. Antigamente eu dormia com o celular debaixo do travesseiro. Agora estou jogando o celular lá para o outro quarto ou para a sala. Fica lá. Para mudar os hábitos. Se a gente não mudar o hábito, os hábitos vão mudar nós. Se você não mudar a sua conduta, o jeito que você caminha, talvez isso vai te mudar, que você não vai nem perceber. Nossa, como aquela irmã está diferente, né? Ela não está mais na graça. O que está acontecendo? Vamos orar por ela. Mudou. Desviou o foco. Olhe para Jesus. Todos aqui estamos firmes para a glória de Deus, mas se amanhã ou depois alguém cair aqui, no nome de Jesus nós vamos orar e a graça de Cristo vai te levantar. Isso é o Evangelho de Deus. Nós não temos que ficar, nossa, mas por quê? Por quê? Não, é muito porquê. Amém? Se coloque de pé. Primeiro, Saulo sai para um decreto, para matar. Jesus vem no meio do caminho e começa a mudar tudo. Talvez no meio da sua caminhada você teve pensamentos de parar, de desistir. Essa vida não é mais para mim. Nada muda na minha vida, minha casa está do mesmo jeito. Meu irmão, já são quase 11 anos orando pela minha família para que haja uma conversão de Cristo. Talvez eu vou passar uma vida inteira e morrer e não possa ver. Mas eu creio que algum fruto está sendo gerado. A Bíblia diz que Davi tinha uma promessa, mas ele não viu a promessa se concretizar, mas se realizou sobre o seu filho. Talvez você não vai ver, mas outros vão ver. Não desista. Uma alma vale muito, meu irmão. Quando você ouvir uma notícia, olha, ora por fulano, ora por aqueles que vão no meio do beco e viela na Cracolândia,
nos hospitais. Esses tempos nós fomos no asilo, eu fui orar pelo senhor, rapaz, eu tomei uma chibatada do senhorzinho. Eu fui orar, senhor, eu oro, o senhor falou, para. Já não resta mais nada dessa vida para mim. Eu falei, meu Deus. O coração daquele homem já estava tão dilacerado, que ele não queria mais nada, ele só queria assim, descansar e se encontrar com Deus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. O que te prende nessa terra? Você tem que se desprender depressa, meu irmão. Saia do meio das heresias. A Bíblia diz, fugir, povo meu, do meio da Babilônia. Corra, fuja da aparência do mal. Se o pecado está chegando, corra do pecado. Josué, a mulher vai, ô Josué, sai daqui, coisa ruim. No nome de Jesus. Aquela mulher pode ter inventado tudo, mas aquele homem pode ter saído como covarde diante dos homens. Mas diante de Deus ele foi um corajoso guerreiro. E nos dias de hoje, meu irmão, a juventude está perdida. Não precisa nem ligar a televisão. Abre a porta que você começa a ver cada coisa. Ensine o seu filho o caminho que se deve andar. Pais, ensine. Isso será cobrado dos pais. Filho, a escolha é sua ficar no caminho. O pai ensina, mas ele não pode obrigar o filho a estar no caminho. A escolha é do filho. Mas tudo será cobrado. Você ouviu, você foi instruído, porque você não fez isso, porque você não foi por esse caminho. Muitas das vezes a escolha do meu coração me leva para lugares ruins. Há lugares, caminhos para os homens que parecem bom, mas o final é de destruição. Eu não sei o caminho que você tem ido. Talvez o caminho de Paulo ou de Ananias, mas que seja um caminho de bênção, um caminho de vida. Chega na sua casa e fala, pai, eu te amo. Lá em casa eu tinha uma dificuldade para sentar na mesa e falar com meu pai, pai, eu te amo. Porque não convém nem eu falar. Muitas das vezes a gente canta, Senhor, eu te amo. Senhor, na igreja é uma união, mas quando chega em casa, para falar com a mãe uma luta, com o irmão uma luta, misericórdia. Misericórdia. Tem que ter perdão. É de dentro para fora. Não adianta de ser para fora, para dentro. Como é que está o seu coração? Quais são as riquezas que há no seu coração? Riquezas da palavra? Quais são as propriedades que há no seu coração? Mas não estão me vendo, mas Jesus está te vendo. Mas eu sou tão novo. Mas é no meio da juventude que Deus quer usar. Mas eu estou muito velho, igual meu pai fala, meu filho, eu estou muito velho para Deus me usar. Eu falei, rapaz, se tu conhecesse Matusalém, tu não falava isso. Fica inventando desculpa. Até quando vai correr do que Deus te chamou, meu irmão? Aceite o chamado. Pare de sofrer. Nas madrugadas ansiosas, gritando, a alma gemendo, se revirando na cama, inquieta, e Deus querendo te chamar para algo mais profundo, mas as coisas do nosso coração que impedem o agir do Senhor. Tire tudo, coloque um espelho agora dentro de sua alma. Reflita como é que está a sua alma. Tire toda a amargura, Senhor, desta alma. Toda tristeza, toda angústia, toda morte. Que haja luz, que haja graça, que haja transformação. Que por onde você andar e pisar a planta dos pés, tenha vida, tenha cura, tenha libertação, tenha salvação, tenha renovo. Isso tudo vem através da palavra de Jesus. Amém? Deus abençoe, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós oramos, ó Pai, para que Teu nome seja hoje glorificado, Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus,
Oramos, Pai, que por algum intermédio alguém foi tocado. Isso eu não tenho dúvida. Toque nas pessoas que estão aqui. Os casais, filhos, avós, tios. Em nome de Jesus, visite o nosso coração. Tira a ansiedade, Jesus. Revela em nosso coração a tua vontade, a tua chamada, o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe. Boa essa palavra. Nós possamos guardá-la no nosso coração, colocá-la em prática.